Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui para mais um programa Juntos, o Evangelho e Nós. É o momento em que nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo. E desde já agradecemos a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram ou pelas redes do YouTube, que nós possamos juntos falar um pouco mais do Evangelho e que possamos compreender através da literatura espírita, que coloca mais luz nas palavras do Cristo, que nós possamos, através dele, compreender o real sentido, né, no que nós vamos falar hoje, das desigualdades das riquezas, né? Então, boa noite a todos, boa noite ao Cláudio, meu amigo que está ali atrás das câmaras, que é o cara. Boa noite, Elmes. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio, boa noite, Sam. Boa noite a todos aqueles que conosco nesse momento se propôs a estudar essa belíssima obra. E enquanto o Sam falava, eu estava aqui refletindo, será que é tão necessário a gente fazer a leitura, né, dessas obras, enfim, de livros edificantes? Eu diria que sim, porém já está bem na hora da gente passar a vivenciar tudo isso para não ficarmos somente no campo do conhecimento, né? Teoria, o mundo está cheio, né? Está cheio. O inferno, né? Ditado popular. É verdade. Bom, dito isso, nós vamos iniciar o nosso programa contando também, como de sempre, com as luzes do Cristo, que com certeza ilumina todo este ambiente, os benfeitores espirituais que nos acompanham, que possamos juntos absorver toda essa energia, que aqui nos estudos da Sintonia do Bem possa ser também um facho de luz, como sempre, irradiando por todo o planeta, que seja juntado a outros tantos pontos de luzes, de religiões diversas, de pessoas às vezes anônimas, dos lares onde os joelhos se dobram, dos cultos cristãos nos lares, que todo esse manancial de luzes que brotam em todos os cantos possam se juntar e que nós possamos fazer um grande escudo protetor das influências maléficas que vêm sendo trazidas para o nosso planeta. Sabemos que estamos em um momento crucial de nossas existências, onde a transformação se faz necessária, onde às vezes o mal nos choca de tal forma que nós ficamos completamente perplexos. Mas o Cristo já nos advertia sobre isto, que nós ouviríamos muito, mas que nós possamos ser o diferencial de ver tudo isto, indignar, mas nos movimentar no sentido de agregar forças, de buscar conexão com a energia espiritual do Cristo, para que possamos promover em nós uma saúde mental que nos trará mais tranquilidade para atravessar essas tempestades e também auxiliar aqueles que nos cercam. Que Jesus nos abençoe todos os dias de nossas vidas, que assim seja. Bom, meu amigo Elmes e os amigos que nos acompanham, nós estamos falando, né, do capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, e em todo ele acaba sendo voltado a esta dualidade, né, do mundo material e do mundo espiritual, onde as advertências dos espíritos elas se fazem mais contundentes neste capítulo, acerca do foco de nossa mente, de onde nós direcionamos a nossa força, a nossa energia. Então, este capítulo todo nos serve para entender, para compreender e nos situar diante da vida sem as posses, né? Não desprovido das posses, mas sem a posse aquilo que nos prende, né? Dessa maneira que a gente está falando. Para que a gente possa entender também como nos libertar
desse emaranhado de situações em que o mundo acaba nos colocando. Este é o capítulo 16 e o item é o item 8, as desigualdades das riquezas. Quer falar alguma coisa antes? Quero. O capítulo, ele é afirmativo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E, de fato, não se pode mesmo. Desde a história do homem, né, na terra, do homem inteligente, ele vem tentando fazer esse apartamento, apartar-se de Deus, utilizando das coisas do mundo como se elas fossem o motivo para atingir os seus objetivos. E ele jamais conseguiu. Mesmo numa existência estreita, que é a existência do homem na Terra, ele protela isso no mundo espiritual, retorna à vida material, por N vezes, até que ele realmente compreende que é impossível viver a vida material como se ela fosse objetiva e viver a vida espiritual como se ela não fosse, né? Então chega-se o ponto que o homem passa a concordar com esse capítulo, que de fato não se pode, como você disse muito bem, as posses ou o empréstimo que Deus nos permite são necessários, mas para que nós nos aprimoremos espiritualmente, jamais para que nós finquemos o pé em tudo isso e nos tornemos escravos daquilo que não nos promove. Ter posse sem ser possessivo. Sem ser possessivo, sem ser possessivo, muito bem. Estamos, né, no limiar aí de regeneração, do mundo de regeneração, dessa transformação que está sendo operada no mundo e que já é notória, né? Às vezes incompreendida por aqueles que não buscam esse entendimento nessa profundidade que a doutrina espírita nos oferece, percebe às vezes como problemas naturais ou catástrofes naturais, ou apenas pela ignorância humana, como as guerras, por exemplo. Mas é fato que esse movimento se faz necessário para que se promova uma grande transformação. E o Evangelho vem exatamente neste momento ser muito contundente e ser muito forte em nossas vidas, deverá ter uma presença muito forte em nossas vidas, porque já se faz necessário o entendimento de que nós não somos corpo, de que nós somos espíritos imortais, e de que essa jornada aqui, ela é pequena, e que às vezes os problemas que nos consomem no mundo, que nos gera tantos medos, tantas ansiedades, né? Tantas expectativas, às vezes frustradas, que nos levam a mágoas, ressentimentos e dores e até depressões, a gente precisa entender que isso tudo é passageiro e que ao retornar para o mundo espiritual, nós vamos nos lembrar quem eu era. Eu estava numa turbulência imensurável na minha mente por causa de situações externas, e hoje no plano espiritual, quem sou eu? Cidadão do mundo, cidadão universal, e que às vezes a minha característica nem é muito até a do Brasil. Eu posso ser de outro país, ter uma ligação mais forte com outro país. Então, se a gente for nos ver, nos observar como esses seres imortais, muitas das vezes nos alivia e pacifica a nossa alma, porque tudo isso vai passar e talvez não vai ser tão significativo no futuro. Mas, uma vez aqui, é da nossa responsabilidade também fazer o melhor por nós e pelo mundo que nos cerca. E quando você falou isso, olha quanto é importante a doutrina espírita e o próprio Brasil para elucidar o homem da sua realidade. O Brasil tem apenas 500 anos, né? Então, para nós espíritas que temos a certeza da reencarnação, das vidas sucessivas, é impossível a gente dizer que sou brasileiro. Nós estamos, porque e antes de 500 anos, que foi logo ali. É. Então, de onde éramos?
de onde nós estávamos vindo. Então, enfim, nós, como você disse muito bem, nós somos cidadãos do universo. Somos migrantes, né? Então, e aí quando aqui nesse capítulo vai dizer, né, que como desprender das coisas materiais, como entender tudo isso, e o benfeitor Lacordaire vai trazer assim, amai-vos uns aos outros. Então, olha o quanto isso é abrangente. Se nós não somos brasileiros, não somos europeus, enfim, nós estamos, né? E se estamos, então nós somos de fato irmãos que estamos vindo de outros lugares. Hoje nós estamos aqui, ontem estivemos ali, amanhã estaremos acolá. Então isso vai nos agregando, né, numa família que se chama família universal e não uma família, né, ali localizada, restrita, né, definida como A, B ou C, pela assinatura, enfim. Isso não tem sentido mais. Exato. E em todos os momentos, fazer como o Emmanuel nos diz, né? Floresça onde você estiver. O momento da gente construir. Bom, então no item 8, eu vou ler um pequeno parágrafo aqui para a gente começar a conversar sobre o capítulo. Este capítulo fala das desigualdades das riquezas. Se for considerado a vida atual, é em vão que se procure resolver problemas como a desigualdade das riquezas. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. Eles não são igualmente inteligentes, igualmente ativos e laboriosos para adquirir, sóbrios e previdentes para conservar. Além disso, é matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando-se essa repartição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo devido à diversidade de caracteres e de atitudes. Aí eu te pergunto, Hermes, para a gente entender as desigualdades das riquezas, será que teríamos como entendê-los sem essa luz que a doutrina espírita vem colocar através da reencarnação? Jamais, né, Sam? Quando você lendo, eu falei, gente, como a doutrina espírita de forma geral, e em particular essa parte que foi lida aqui, ela sai do campo religioso e entra no campo da vida comum do ser humano, né? Quantas pessoas, quantos países que pregam essa igualdade para que todos vivam iguais, e isso é impossível quando vem a mensagem e a gente faz uma reflexão que de fato, né, matematicamente não é possível, ficaríamos todos na miséria. E o fator importante é que se confundem quando fala de igualdades, e de fato tem que ter essa igualdade, mas a igualdade de direitos de adquirir, a direitos de laborar e conquistar, porque, como diz o texto, nem todos estão no mesmo grau de inteligência, nem todos têm a mesma condição, né, de abarcar aquele empréstimo para fazer com que você, como você diz, segundo Emmanuel, para que floresça. Então é necessário que esteja nas mãos daqueles que mais têm capacidade, e aqueles outros que estamos ao derredor, estamos ali aproveitando oportunidades para que também possamos florescer. Então, isso é fato, né? E a doutrina espírita, ela traz um foco de luz grandioso para a gente, porque sem o entendimento da reencarnação, dificilmente a gente entenderia isso, né? Por que uns vêm tão ricos e tão pobres, e assim uma outra, diversos modos de disparidades que temos na nossa sociedade. A Lili está fazendo uma pergunta ali, está falando: oi, boa noite, meninos, minha esposa, boa noite. E ela está falando, fazendo uma pergunta pertinente até do capítulo posterior, né? A gente já pode falar dela agora. Qual a verdadeira riqueza que possuímos? Você gostaria de falar sobre isso? Gostaria. É tão importante a gente poder refletir sobre isso, né, na nossa jornada,
E a vida humana, ela nos traz tantas perguntas, tantos questionamentos, e o homem continua ainda em busca apenas de um produto, apenas atrás dos bens materiais, como se isso absorvesse as suas situações, né? E esquece que se ele não estiver bem, não adianta ter as coisas lá de fora. Há uma tristeza, ou como diz a própria leitura mais adiante, por trás de tudo isso, dos cofres cheios, será que não há um vazio muito grande? Será que não há, ele usa esse termo, um réptil ali? Então, diante de todas essas riquezas que o homem adquire na vida material, ele ainda está com vácuo, né? Algo que o contraria, que não deixa o satisfeito e muito menos seguro. Talvez nem dorme à noite, porque essas coisas, essas contas não param de ser feitas. Então deduz-se por algo natural, por um raciocínio lógico, que a verdadeira propriedade, que o verdadeiro bem que se adquire são os valores morais, exato, a inteligência, né? As virtudes, a maneira de agir, o bem que se faz, porque isso vai te dar condições para que você lide com as coisas lá de fora. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, aquilo lá de fora não tem valor nenhum. Então, propriedade é aquilo que você leva. E é muito simples, né? O qual morto que já levou alguma coisa. Exatamente. Falar uma boa noite também para a Elis Patrícia, que está nos acompanhando. Está falando boa noite, gratidão a você que nos acompanha, que a gente possa compartilhar juntos do Evangelho na noite de hoje. Boa noite, Elis. É interessante o que você falou aqui na pergunta da Lília, porque a gente lembra de uma passagem de Chico Xavier, onde um homem chega lá, um homem rico, chega com a sua filha lá para ser atendida, e aquela fila muito grande, e ele querendo ser atendido imediatamente, e Chico fala para ele ficar na fila. Ele, gente, mas você não sabe quem que eu sou? Não, eu conheço, eu sei. Mas assim, há muitas pessoas para serem atendidas, e ele querendo ter o privilégio. E ele diz para ele, você acha justo? Essas senhorinhas aqui, tudo idosas, elas estão aqui desde cedo na fila para ter o seu lugar garantido aqui para ser atendidas. Eu estaria sendo injusto com ela, então eu não posso fazer isso, porque eu não posso ser injusto com ela. Então aquele homem, a contragosto, esperou até o final. E depois de muito tempo, que eram muitas pessoas, ele foi atendido pelo Chico. E aí o rapaz falou para o Chico, nossa, Chico, aquele homem que chegou, e ele era bem rico, né? Ele falou, meu filho, ele é tão pobre, mas tão pobre que ele só tem dinheiro. Então o Chico falou uma coisa ali, e que é algo que nós podemos trazer para as reflexões dos dias. Porque dinheiro não são bens que nós podemos levar, como você bem disse, né? Dinheiro são coisas para nós termos o usufruto, né? As riquezas, os bens, até os nossos amores, as pessoas enquanto aqui na Terra são usufrutos, são compartilhar experiências. Mas aquilo que se conquista das afinidades, como que fala, que se impregnam de um do outro, o amor, a gratidão, a convivência, a fraternidade, esses sentimentos que banham a nossa alma, isso aí ele cria um laço, e esses laços são eternos. Então também são riquezas que compartilhamos. Então é o que você bem disse, são valores, né? Os bens que nós podemos levar são os valores. E tem uma coisa, né? Ainda levamos conosco alguns valores que serão desvalorizados, né? O orgulho, o egoísmo, a inveja, a vaidade, isso tudo a gente ainda usa, a gente ainda tem o costume de levar na mala. Isso, né? Precisava de ser também, que só usar ele aqui e deixar para lá, né? Nas reencarnações a gente vai tirando até que cede só os valores morais. Esses temem entrar ali na mala sem ser convidado. Bom, imaginando
E aí, seguindo aqui ainda, ele diz o seguinte: imaginando-se essa repartição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo devido à diversidade de caracteres e atitudes. Imaginando-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isto seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ajudam no progresso e no bem-estar da humanidade. Imaginando-se que ela desse a cada um o necessário, não mais existiria o estímulo que impele as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que ela se espalhe a partir deles, em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Então, é outra explicação interessante que o Evangelho nos dá, né? Porque se colocássemos em partes iguais para todos, seriam privadas as grandes indústrias, né? Aquelas pessoas que têm concentram grande quantidade de recursos e acabam trazendo benefício de distribuição de renda através dos salários, né, de tantos funcionários que eles empregam em suas empresas. Então, olha só, se fosse distribuído igualitariamente, também estaria aniquilando todos os grandes trabalhos. Então, há uma necessidade dessa disparidade de bens, de riquezas, porque há uma disparidade de inteligência para geri-los, né? É o que você disse antes. E uma coisa, né, Sam? O processo do espírito imortal é um processo ascensional, ele é progressivo, né? Ele é como se fosse uma espiral. E o que acontece? No planeta Terra, nós precisamos, é imprescindível, que todas as tecnologias, seja da ciência, que trata da vida humana, né, em todos os seus âmbitos, na alimentação, nos medicamentos, no desenvolvimento desses medicamentos, no estudo para minimizar, né, doenças que assolam a humanidade e outras mais. Então, isso tudo pertence a esse processo nosso. Isso não tem jeito de estar fora de um mundo de provas e expiações. Não. Faz parte desse contexto, né? Mas a doutrina espírita resume, né, assim, perfeitamente o que está falando aqui na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o objetivo da encarnação? Então, dentre tantas coisas que lá diz, vai dizer assim, fazer com que o homem espiritualize a matéria. E é justamente isso, né? É transformar aquilo que nós temos nas mãos para nos condicionar a uma vida melhor enquanto encarnados estamos. E esse processo nos faz crescer espiritualmente, né? Então é importante a gente utilizar desse conhecimento da doutrina espírita para que isso sedimente em nós e amanhã a gente passa a vivenciar isso, né? Exato. Vamos dar mais um boa noite, um abraço também para a menina que está sempre nos acompanhando, né? Está sempre com a gente aqui, a Norma Maria do Carmo. Muito obrigado, Norma, por estar conosco aqui. Vamos falando do Evangelho. Boa noite, Norma. Um grande abraço para você e para o Mota. E o que você acha que é mais fácil, ser rico ou ser pobre? Uai, para mim que sou pobre, acho que é ser rico. É mais fácil? Seria melhor. Não sei se é mais... Mas é mais difícil ser rico, né? Mas de certa forma as duas partes, né? Ser rico e ser pobre, ela traz as suas nuances, as suas dificuldades, as suas dores. Justamente. Acaba que em todos eles, né, é uma pergunta até que foi feita na Rádio Fraternidade, uma enquete que fizeram para as pessoas. Uns falavam que ser rico era mais fácil, outros falavam que ser pobre, que mexer com dinheiro é muito complicado. Então, olha as visões, né? Tinha tantas visões diferentes, mas de certa forma, sendo rico ou sendo pobres, todos estão em processo de evolução e a riqueza vai causar desconforto, e vai causar transtornos, vai trazer preocupações e provas, assim também como a pobreza vai trazer também as suas dores, as suas expiações e as suas provas, né? O importante é que na pobreza se exercite a humildade, na riqueza a generosidade.
E tem uma coisa, né? Toda abundância sem equilíbrio e sem uma distribuição no bom sentido, ela causa perca. Imagina você encher a sua despensa de muitos alimentos, todos têm seus vencimentos, e você deixar vencer, porque está abundante, você não vai conseguir alimentar tudo isso no prazo determinado. O que vai acontecer com isso? Vai para o lixo, não vai? Então, assim, quando a pessoa diz, mas mexer com dinheiro é difícil. Não, o pobre e o rico mexe com a quantidade que lhe pertence. Então, mexer com essas coisas, de fato, não é fácil. Com pouco ou com muito. Porque o pouco que eu tenho é muito para mim, né? E o muito que o rico tem também é muito para ele. Então, assim, cada um no seu, desculpa a expressão, no seu quadrado, mas eu estou gerindo aquilo que me toca. É a parábola dos talentos, né? Então, 1 talento para mim, 2 para o outro, 5 para o outro, cada um no seu e fazendo o que pode com aquilo que tem nas mãos. De acordo com as aptidões de cada Justamente. um, né? Mas a gente percebe muitas quedas, né, para as pessoas. Mas é natural que, quando é perguntado para uma pessoa assim, o que é mais fácil, né, no caso de uma enquete, a pessoa impulsivamente já fala da riqueza, porque você pensa no bem-estar que dá, né, nas realizações, só que junto com as realizações vem também outros desgastes que só a riqueza faz também. Um deles é o distanciamento de Deus, porque ele te aproxima demais de realizações, de desejos, né, de aspirações, de prazeres e distancia de Deus. De poder, né? Você pisa no outro. Não é a história do homem da fila? Isso. Você sabe quem eu sou? Desse jeito. Bom, ainda seguindo aqui, a fortuna é um meio de prová-lo moralmente, de provar o homem moralmente, mas como também é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. É por isto que a desloca incessantemente. Todos devem possuí-la para poder servir-se dela e provar o uso que saberá fazer. Porém, como é matematicamente impossível que todas a tenham ao mesmo tempo... Materialmente. Materialmente. E, aliás, se todos a tivessem, ninguém trabalharia, prejudicando o aprimoramento do globo. Cada um possui por sua vez. Quem não a tem hoje, já teve ou terá em uma outra existência. E quem tem agora, poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza para uns é a prova de paciência e resignação. A riqueza para outros é a prova da caridade e da abnegação. Então, por aí a gente percebe que tudo são provas. Tanto a riqueza como a pobreza são provas, né? E nenhuma é mais meritória do que a outra. Todas elas são provas necessárias para o espírito, né? De acordo com a necessidade do espírito. E cada um ao seu tempo, né? É bacana isso, né? Se a gente pudesse, e até pode, mas a gente prefere não compreender, né? Que se a situação hoje te oferece um ambiente, né, de menos recurso, é porque tem uma utilidade de ser. Ao invés de reclamar, vamos à luta, né? E para que você, voltando só um pouquinho no seu comentário anterior, a riqueza, para você mantê-la, é muito difícil também. A gente vê aqueles que são possuidores, né? A pessoa trabalha dia e noite para manter, para não perder, né, para agregar mais valores. Então, acho que tudo isso, né, é útil, como aqui resume. Enfim, riqueza e pobreza são provas do espírito encarnado na Terra. A gente está dizendo na Terra porque nós conhecemos aqui, né? Então, esse é o ponto importante. Isso. E nesse segundo item, né, que é das instruções dos espíritos, então vai falar exatamente da verdadeira propriedade, que acaba o que é uma pergunta que a Lília acabou fazendo, que você respondeu muito bem, né? O homem não possui
de seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que encontra aqui chegando e o que deixa partindo, usufrui durante a sua estada. Então, tudo o que fica aqui é só usufruto. O que é seu, de propriedade mesmo, é apenas o que ele leva. Aí a pergunta que cada um deve fazer: o que eu estou levando? O que está na minha bagagem? Eu desencarnando hoje, eu teria algum bem do lado de lá? E ainda segue: assim é o homem em sua chegada no mundo dos espíritos. Lá, seu lugar está subordinado ao que ele tem, mas não é com ouro que paga. Não lhe será perguntado: quanto tivestes na terra? Que posto nele ocupastes? Foste príncipe ou artesão? Mas será-lhe perguntado: o que trouxeste de lá? Não lhe será computado o valor de seus bens e nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Com a moeda terrestre pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessa qualidade? Sê bem-vindo e vai ao primeiro lugar, onde estão todas as felicidades que te esperam. És pobre delas? Vai ao último, onde serás tratado conforme o que tens. Então, aqui dá uma clara ilustração exatamente do que é isso. E a gente estava falando da Rádio Fraternidade, eu estava vendo lá um tema esses dias, e fala exatamente de nosso lar. Que nosso lar também é interessante, que lá, os que chegam nessa coluna espiritual, todos eles têm alguma coisa, ninguém é desprovido das coisas, ninguém está na miséria, todos têm o necessário. Alguma bagaginha tem. Mas há os que têm mais, que são os que fazem maiores esforços. Aqueles que se esforçam, têm mais, ocupam melhores postos, né? Eles têm mais acesso a outros lugares que outros não têm, porque esse quantitativo de valores lá é diferente, né? O que nos abre as portas são as virtudes, né? A energia que emanamos, né? Então, a gente percebe que no mundo espiritual é da mesma forma. Então, aqui, aquilo que eu angario com meu mérito, eu preciso estar sempre em movimento, porque é meritório e com isso eu vou sempre galgando postos acima. E o importante, né, é não fazer nada disso, né, pensando no recebimento, né? Isso tem que ser feito sem nenhuma pretensão. É fazer porque é bom fazer. Esse é o servir. Esse é o amar o próximo. Porque se eu falar, não, eu vou fazer porque se eu fizer, quando eu passar para o outro lado, e aí muitos almejam, parecendo que só existe nosso lar, né? Que são cidades que nos acolhem. Ah, mas então eu quero ir para o nosso lar e lá eu vou habitar e tal. Não, se for com esse pensamento, é aquele ditado da mulher que depois que o marido desencarnou, ela falou: nossa, eu cumpri minha missão, aguentei ele até no fim. Aí ela pergunta: mas você o amou? Não. Então, vai voltar. A hora que ele reencarnar de novo, né? Vocês vão... Você só esteve com ele. Então é preciso que isso seja de dentro para fora. E você falando aí, lembrei interessante que no livro Céu e Inferno, na segunda parte, traz lá fatores importantes para o desprendimento, né, da vida material. Não é só morrer, mas é depois desprender de tudo isso. E lá cita 4 fatores importantes, né? Que aí cita o primeiro deles, é o gênero de morte. Aí ele vai colocando esses 4, conforme eu vou falando aqui, o mais fraco, o mais forte, o que mais predomina para esse desprendimento. Então, o gênero de morte, ele também tem o seu fator, mas não é um fator forte, é um fator fraco. Por exemplo, se for uma morte súbita, pode não assim ascender de pronto, demorar mais para que o espírito se desperte de tudo isso. Uma morte mais lenta, diz lá que é mais favorável, mas é um fator fraco, né? O segundo, que agora me falhou, mas enfim, o que eu quero dizer, o último deles vai dizer assim, aí o terceiro é o conhecimento.
Então, quanto mais conhecimento tem, mais favorece. Mas não é o fator mais forte. O fator mais forte é o bem. O bem que faz. É o bem que faz. Então, esse vale mais do que o conhecimento, vale mais do que o gênero de morte. Então, ele é o que te faz desprender melhor das coisas do mundo. Então, olha só como o bem é o motivo maior de eu estar melhor no mundo espiritual. E aí culmina com a verdadeira propriedade. Exato. Né? Porque qual a minha verdadeira propriedade? O bem que eu faço. Exato. Esse é tudo. Esse é o tesouro que Jesus tesouro referia. Então, aí seguindo ainda, no item 11 dessas instruções dos Espíritos, fala qual que é o melhor emprego da fortuna. E aí aqui tem um parágrafo que diz o seguinte: qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Aí está o segredo de como empregar bem suas riquezas. Quem é animado pelo amor ao próximo já tem toda a sua linha de conduta traçada. O emprego que apraz a Deus é a caridade. Não a caridade fria e egoísta que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade cheia de amor, que procura o infeliz, que o levanta sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo, faz melhor, dá um pouco do teu necessário, pois o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Interessante isso aqui. Tem algo que eu ouvi há pouco tempo, de duas mulheres que estavam no teatro lá em Bolshoi, assistindo uma peça, e elas se emocionaram tanto com a peça, choraram, né, e muito frio, né, aquela noite de inverno, e elas saindo. A hora que elas saíram, uma delas percebeu, antes de entrar na carruagem, um homem deitado ali no cimento frio da calçada, congelando mesmo, muito frio, e ele sem vestes adequadas, né? Então aquela mulher, a hora que viu, ainda emocionada ali pelo que ela viu dali do teatro, ela ia tirando o seu casaco, um casaco rico que ela tinha, para cobrir aquele homem, e ela ia caminhando com ele para cobri-lo. Mas aí a outra falou assim: não, esse seu casaco é muito caro, você não precisa de fazer isso. Deixa que a gente vá até em casa agora. Chegando lá, a gente pede para que um funcionário venha e traga alguns cobertores para ele, para que ele fique bem. E elas seguiram, né? Ou seja, ela desestimulou ela daquela ação da caridade. Então, ela seguiu, e chegando lá em sua casa, elas esqueceram, elas foram tomar um chá quente, porque estava muito frio, e se perderam na conversa e esqueceram daquilo. No outro dia cedo, quando a mulher acordou, ela se lembrou daquele homem. E ela imediatamente pegou alguns cobertores e pediu para que o seu funcionário pudesse levar até ele. Chegando lá, já estavam recolhendo que o rapaz havia morrido de frio durante a noite. Então, aí tem uma frase de Bezerra, que já falou para o Chico: toda caridade que é muito discutida, ela chega tarde ao auxílio. Então, é a forma, né? Por exemplo, ela ia dar do que nem era o supérfluo, era de um bem que ela tinha ali, que era caro. Ela ia passar um friozinho até chegar em casa, né? Mas a outra discutiu com ela aquele tema: não, deixa isso daí, nós pegamos outra coisa adequada, né? Não vamos gastar com isso, não. Então, o bom emprego da fortuna, ele passa por isso. Eu dou do meu supérfluo, só do meu supérfluo, ou às vezes eu faço pequenos sacrifícios, ou às vezes eu dou algo mais, eu posso fazer mais, né? Então, até o Emmanuel tem algumas frases que ele fala, no livro dele tem um texto que ele fala o que faz de especial, né? Dá alguma coisinha simples do seu supérfluo, todo mundo faz isso, a maioria das pessoas fazem, mas o que fazes de especial? Aquilo que você faz além, né? Então é muito importante que a gente pense nisso na hora que a gente vai auxiliar, que às vezes a gente só quer dar do que sobra, e às vezes o que sobra nós não estamos fazendo caridade, não estamos servindo. E eu me lembrei de uma história também, é importante quando você falou isso, não é que o supérfluo é só aquilo que está sobrando no seu cofre, mas essa mulher na rua, é lógico que ela tinha muitos casacos, mas naquela hora, esse casaco não era o supérfluo dela.
porque ela precisava dele. E naquele momento ela deu o bem que ela tinha. E eu me lembro de uma jovem que estava num supermercado e ela estava com 2 notas de R$ 50. E ao chegar na porta do supermercado, uma senhora com umas crianças pediu ajuda. E ela ouviu a história da mulher e levou a mão no bolso, lembrou que tinha só 2 notas para fazer a compra no supermercado. Falou, mas eu não posso dar, eu não tenho nem R$ 10, eu só tenho 2 de 50. Ela pegou e deu uma nota de 50. Falou, e entrou para o supermercado, foi comprando, aí ela fez assim, falou, o dinheiro não vai dar, porque o dinheiro que eu trouxe estava contado e eu preciso de pagar um carro para voltar para casa, um Uber. Aí ela diminuiu as compras, bem diminuída, para deixar mais ou menos o valor dela voltar de carro para casa. Então, ela deu do que ela tinha. Exato. Né? Então, assim, isso serve para nós, como esse exemplo que você deu, para que a gente não imagine só dessa forma. Aonde você estiver, de repente, é importante que você faça algo de você também. Até que seja com dinheiro, com bem material, mas com o seu tempo. Nossa, mas eu vou perder o programa da rádio hoje, vou chegar atrasado. Mas se for algo importante em favor do outro, que chegue atrasado. Né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, ele deu do que ele não tinha. E esse valor, naquele momento, ele fez falta para ela concluir aquelas compras, mas não é o que vai deixar ela na miséria ou vai, às vezes, desequilibrar suas contas. É algo que naquele momento eu não poderia ter dado, mas eu dei. Por que eu fiz isso? Aí sim, ele foi conectado a uma virtude do coração. Isso é o importante. Então, esse é o melhor emprego da fortuna, dos bens que temos. É quando damos algo que ele vai impregnado pelas coisas do coração. E aqueles que seria de nós sem aqueles que são milionários? Porque são eles que têm as grandes indústrias, que empregam milhões de pessoas, né, que levam alimentos a muitas casas, vestimentos. Então, de certa forma, todos eles estão também distribuindo e são necessários. Então, a gente não pode, às vezes, ficar criminalizando os bens, o dinheiro, porque ele é útil nas mãos corretas. Quando ele está em mãos generosas, ele é próspero para aquele que tem e também ele se reparte através do seu trabalho. Imagina as indústrias das aeronaves se não existisse. Pois é. Como que nós íamos atravessar o mundo para conhecer Não, e o outros quanto povos, emprego né? que dá na construção do avião, na manutenção, nas empresas aéreas, quantas famílias que não são alimentadas com dignidade pelo emprego do trabalho, né? Então, tudo isso aí é preciso ser levado em conta. E há pessoas que ficam criminalizando os ricos, as grandes fortunas. Olha, que seria do mundo sem as grandes fortunas, né? É preciso que a pessoa saiba empregá-la. Se não souber, responderá por isso. Esse patrimônio, né, é de Deus, é divino, tudo isso. Nada é nosso. O problema somos nós agindo mal com esses empréstimos que o Criador nos permite. Esse é o que é o problema. Mas, como você falou, não nos cabe julgar ninguém. Né? Cada um faz a sua parte. Vamos fazer a nossa parte. Quando a gente hoje conversou e a gente entendendo, vamos dar uma pincelada nessa parte, porque a gente já falou desde o início sobre esse capítulo e as coisas parecem que estão assim muito próximas, de fato. Mas olha como é importante e como isso enriquece, né? Quando a gente falou do emprego da fortuna, para mim, nesse capítulo 16, é o mais importante para mim, porque ele é uma lição, né? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Então, para aqueles que às vezes embaraçamos e queremos ter um discernimento melhor, então tem aqui todo um ensinamento de... Tem um manual, né? É, um manual. Então, assim, quantas vezes já li? Sei lá, várias vezes. Mas ainda não consegui. Então, é preciso que eu vou, né, extraindo de tudo isso, igual a gente está fazendo aqui hoje, e isso vai aclarando mais, até que amanhã eu vou saber qual é o melhor emprego da fortuna. Exato. E aqui no item 14, Elmas, é tão interessante que aí ele vai dar uma outra luz
para aquilo que a gente fica preocupado. Quando eu estou bem, eu posso ter meus bens, eu posso ter prosperidade, eu não posso. Por que acontece? Quando é que ser rico, que ser milionário é prejudicial? Então, aqui nesse item 14 vai falar sobre isso, onde é o desprendimento dos bens terrenos. E é importante ressaltar que desprendimento dos bens terrenos não é você se desprender, desvencilhar-se deles. É você dar... Desprender não é desprezar. Não é desprezar, é dar um bom sentido a ele. Então, aqui nas instruções dos Espíritos, que até é do Espírito... Lacordaire? Não, esse é São Luís. São Luís. Não, é Lacordaire. É porque São Luís dá uma nota. Tem uma notinha embaixo só. Então ele diz o seguinte: vosso amor pelos bens terrenos é o que é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, sufocais vossas faculdades amorosas, fazendo que todas se voltem para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula, mas quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que ganhou a fortuna com trabalho, assíduo e honrado, se satisfaça com isto, coisa, aliás, bem justa. Mas há uma distância entre a satisfação, muito natural e que Deus aprova, e ao apego, que absorve qualquer outro sentimento. Então, o apego é um dos processos onde os bens se tornam prejudicial. Quando eu estou muito apegado aos bens egoisticamente, valorizo aquilo e fico com aquela avareza, né? Não permitindo que aqueles bens possam florescer, possam contribuir com o progresso das pessoas, seja dando trabalho, empregando ele bem, mas a pessoa às vezes fica acumulando o tempo todo por um processo de avareza. Então, nesse sentido, os bens são prejudiciais. E ele é um veículo de caridade, né? Ele é um veículo que leva a outrem o básico, o necessário, a esperança, né? Proporciona a ele até uma satisfação, até o ajuda a sair de situações tão embaraçadas que se encontra. O tanto que o outro pode fazer em favor do próximo, né? O quanto às vezes a gente detém e a gente não aceita que ninguém toque nas nossas coisas. E isso é tão ruim porque há N e N histórias, né, na literatura espírita que traz, mesmo depois do desencarne, né, há espíritos que ainda continuam vigiando o patrimônio material que aqui ele detinha, como se ainda fosse dele. Lá no plano espiritual. Né? Lá no plano espiritual. Totalmente acorrentado pela posse. Inclusive assombrando situações, casas e outras coisas, porque é meu. Então está ali aquela energia impregnada da posse. Olha que escravidão dolorida. Nosso tempo está encerrando, mas é importante ressaltar isso. A posse pelos bens materiais ou por tudo que há na matéria que é transitório, que é material, ela nos acorrenta e ao desencarnar, estamos acorrentados por essas energias, como você bem falou, e o sofrimento é bem grande. Então, para encerrar aqui, vou ler mais um parágrafo para a gente encerrar esse capítulo. Cláudio hoje deixou. Ele nos atrasou, a gente atrasa ele, né? O Senhor não ordena que se despoje de tudo que possui para reduzir-se a uma mediocridade voluntária, medicinidade voluntária, porque assim o homem estaria se tornando uma carga para a sociedade. Agir desta forma seria compreender mal o princípio do desapego aos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, pois é livrar-se da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre quem a possui. Deus a dá a quem parece capaz de geri-la em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si.
Rejeitar a fortuna quando Deus a dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer se ela for administrada com sabedoria. Então é muito importante a gente entender que a fortuna, assim como a pobreza, a riqueza, assim como a pobreza, são provas e que todas elas merecem o nosso olhar amoroso e que seja sempre impregnado dos nossos mais profundos sentimentos de solidariedade e de justiça, porque isso nos faz conduzir bem, né, a nossa missão aqui na Terra. Justamente. Eu quero só fazer um comentário aqui, onde diz: Deus a dá a quem parece capaz de geri-la em proveito a todos. Aí muitos vão perguntar: muito bem, então Deus a dá a quem é capaz de gerir. E por que que muitos que a recebem, né, não a perdem a fortuna nessa encarnação e só fazem o mal? Aí é uma responsabilidade dele. Deus confiou o bem a ele e ele teria que ter agido de forma correta. Não agindo, a sua consciência lhe prestará conta em futuros que advirão. E isso é da lei divina. Não é punição, não é uma cobrança divina, mas você não aceitou de bom grado aquilo que lhe foi dado para o bem que poderia fazer. Precisamos entender que tudo o que está no mundo, assim como os bens, vem de Deus e é dado por Deus, e por Deus é tirado. Então, como você disse, às vezes as pessoas fazem tanto mau uso e é comum a gente ver pessoas muito ricas que caem numa miséria absoluta. Porque às vezes fizeram mau uso, se conduziram mal, aí eles vão experimentar ainda nessa existência um outro lado, para que se desenvolva algumas faculdades que vieram desenvolver com a riqueza e que ela foi motivo de queda. Então, às vezes, na mesma existência, ele ainda é conduzido a uma situação de necessidades para que possa, às vezes, refletir e transformar. Muito bem, e outra coisa, né? Isso não, que a gente falou, não é regra, né? Não é uma linha retilínea, mas há situações, como você disse muito bem, às vezes nessa própria existência ele acaba experimentando, né, do fel que ele mesmo permitiu que assim fosse expelido. Mas há outras situações que ele também pede para que nessa existência ele possa provar ao mesmo tempo a riqueza e a pobreza. Então ele vive um período na manjedoura, vamos dizer assim, da vida humana, e depois ele dá uma caída também para que ele possa experimentar. Também pode ser uma prova e vice-versa. Então não existe nada rígido. O fulano hoje é pobre porque ontem... Não funciona a lei assim, porque a lei não é essa lei de compensação. Ela é uma lei de amor para promover a todos nós no tempo que nós precisarmos. O Evangelho de Jesus nos pede que em cada situação em que eu me encontre, eu vejo o que eu posso fazer melhor com aquilo que eu tenho, né? Aquilo que eu tenho é muito ou é pouco, mas o que eu tenho, o que eu posso fazer de melhor com isso? E essa é a nossa ação, é o que devemos fazer, porque responderemos por cada gesto, por cada ato. Quantas expiações que o Espírito encarnado não faz dela uma bela prova? Exato. E é uma expiação. Exato. Porque né? o que você disse, o cara aceita de tão bom grado, mas é um débito tão grande, mas ele age assim, né, de forma belíssima, que aquilo deixa de ser uma expiação, passa a ser até uma prova. É a caso de pessoas que vêm até em miséria, que depois conseguem subir, né, pelos seus méritos. O bem que se faz encobre multidões de erros, né? Bom, esse é o capítulo, então, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós encerramos ele hoje, falando das desigualdades das riquezas. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Quem quiser depois, e naturalmente alguns vão esbarrar com esse programa por aí, né, que possam esbarrar mesmo e poder ver ali sempre esses conteúdos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um manual para a nossa existência. Que Jesus abençoe a todos, abençoe os lares de cada um, abençoe a todos aqueles que estiveram conectados conosco, seus familiares, que Deus abençoe hoje e sempre. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Elvis. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos aqueles que conosco
se propuseram a estudar e chegamos ao cabo de mais uma tarefa, de mais um capítulo. Agradecemos imensamente, né, a presença da equipe espiritual que nos orienta, que conosco estuda, que nos abraça e que nos convida a viver, né, o Evangelho de coração mesmo. E que nesse dia de hoje, né, que comemora o Dia dos Finados, que possamos nós, né, elevar os nossos sentimentos, raciocinando com a doutrina espírita, que a morte, no seu sentido maior de aniquilamento, ela não tem mais lugar para o espírito imortal. Que passamos por esse momento, por essa etapa, e nos transferimos para o mundo espiritual, do qual é a nossa origem, e de lá nós estamos como aqui estivemos. Continuamos sendo os mesmos, como aqui aqueles que ficaram também são os mesmos. Podemos nos comunicar, podemos assim, em pensamentos, em orações, estarmos juntos, porque o amor, com a sua força divina, nos une hoje e para todo sempre. E agradecemos a oportunidade desse momento, Senhor, e que nos conduza aos nossos lares, levando esse banquete de luz para a nossa família. Obrigado.